Quando você pensa em praia, o que você imagina? Ondas quebrando suavemente na orla, palmeiras balançando na brisa, a areia dourada? Parece perfeito, certo? Mas nem todas as praias seguem essas regras. Nosso planeta também é cheio de praias bem bizarras, de praias repletas de naufrágios, até areias vermelhas que se mexem. Prepare o seu baldinho e a sua pá enquanto descobrimos as praias mais únicas do mundo. Enseada Secreta. As Ilhas Marietas, na costa do México, tem muitas praias, mas tem uma que é fácil de passar despercebida, porque de alguma forma essa praia não fica na costa. Conhecida apropriadamente como a Praia Escondida, ela fica localizada dentro de uma caverna. Na verdade, essa praia é tão bem escondida que é completamente invisível da costa. A única maneira de saber que tem uma costa arenosa aqui é pela vista de cima. Uma visão bem legal, né? Mas como é que se chega lá? Acontece que nadadores ou praticantes de caiaque conseguem chegar à praia escondida se aventurando sob a costa rochosa, com cerca de 1,80 m de espaço acima do nível da água. Após um breve mergulho, o túnel se abre para esse oásis isolado, com areia dourada, água cristalina e um teto aberto, permitindo que a luz do sol incida sobre a praia. Mas praias em buracos não são algo normal, então como é que esse lugar surgiu? Apesar da serenidade vista hoje, as Ilhas Marietas já foram uma área muito mais perigosa. Dizem que nos primeiros anos do século XX, os militares mexicanos usavam a ilha como alvo para treinos de bombardeio. Como resultado, o buraco enorme que revelou a praia oculta que se formou na caverna abaixo, provavelmente é o resultado de uma enorme explosão causada por esses exercícios de bombardeio. Bom, esse deve ser o local de bombardeio mais bonito que eu já vi. Praia na Gruta. As Ilhas Marietas não são o único lugar onde há uma praia em um local estranho. Encontrada na costa sul de Portugal, fica a Gruta Marinha de Benagil. Assim como a Praia Oculta, esse lugar só é acessível por mar e também compartilha aquele característico buraco em forma de cratera no topo. Então, as pessoas estão criando praias bombardeadas acidentalmente agora? Não, não é isso. Em vez disso, com o tempo, os segmentos mais macios do litoral de calcário foram erodidos e desabaram, dando origem àquela clarabóia natural característica acima da praia. Com seu tamanho impressionante e interior em forma de cúpula, esse trecho de litoral é frequentemente comparado a uma catedral. As ondas quebrando constantemente também esculpiram dois arcos nos penhascos de calcário, criando os dois únicos pontos de entrada acessíveis, permitindo que os visitantes cheguem à praia pela água. E que tal saltar lá do topo? Bom, qualquer um que seja idiota o suficiente para dar esse passo pode esperar dormir com os peixes logo depois. Pista de pouso letal. A aproximadamente 6.400 km a sudoeste da Gruta Marinha de Benagil, há outro trecho da costa que é muito mais acessível. Na verdade, é um pouco acessível demais. Isso porque a Praia Marro, localizada na ilha caribenha de St. Martin, fica bem ao lado do aeroporto Princess Juliana. Em 1942, começou como uma pista de pouso militar dos Estados Unidos. Então, apenas um ano depois, o primeiro voo comercial pousou aqui. Até hoje, aviões continuam pousando no aeroporto Princess Juliana, voando a menos de 30 metros acima dos espectadores na Praia Marro enquanto descem para pousar. Embora você possa achar que um objeto de metal de 45 metros voando sobre a sua cabeça enquanto toma sol seria um pesadelo, as pessoas de fato vão até a Praia Marro para observar aviões. Na verdade, é uma atividade tão popular que os horários diários de chegada e partida são exibidas em painéis espalhados pela praia. Mas eu não ficaria muito interessado nesse programa se fosse você. Em 2017, uma turista foi arremessada para trás pela força desses aviões e não sobreviveu. Caramba, acho que dá para dizer que a Praia Marro vai te surpreender de várias maneiras. Aliás, sabe o que mais vai te surpreender? Os vídeos aqui do canal. E quando você for dar uma olhada, já aproveita para clicar nos botões de curtir e inscrever-se. Combinado? Então vamos para nossa próxima praia curiosa. Praia de Gulpiuri. Normalmente, quando você tá na praia, tem uma coisa bem grande e gritante que você consegue ver. Sabe, né? Se chama oceano. Mas qualquer amante do mar aberto que esteja assistindo pode querer deixar de visitar a Praia de Gulpiuri, que fica na Espanha, depois de descobrir que não dá pra ver o mar aqui. Na verdade, eu diria que você vê exatamente o oposto, um paredão, só que tem ondas. Como diabos isso funciona? Bom, essa praia fica a 100 metros do Oceano Atlântico, separada do azul profundo por uma parte gramada do litoral. Acontece
Parece que essa praia desconcertante é na verdade um sumidouro inundado. Com o tempo, as ondas do Atlântico escavaram o litoral, formando cavernas subterrâneas. Por fim, ele desmoronou, formando um sumidouro que depois foi preenchido com água do mar que se infiltrou através de cavernas no litoral. Como resultado, a água permanece bem rasa, chegando até a altura dos joelhos. Mas como ainda está conectado ao oceano, ainda tem ondas. Mas a localização interior da praia não é a única coisa que a torna ímpar. Com quase 40 metros de comprimento, a Praia de Gulpiuri é considerada a menor praia do mundo. Na verdade, ela é tão pequena que o Usain Bolt levaria menos de 4 segundos para percorrer toda a sua extensão. Litoral escaldante. Localizado no extremo sudoeste da África, o deserto do Namibe, que atravessa a África do Sul, Namíbia e Angola, se estende por quase 2.000 quilômetros. Mas a característica mais impressionante desse deserto é o fato de que ele faz fronteira com o Oceano Atlântico. De cima, esse mar aparentemente infinito de sílica contrasta com as ondas azuis quebrando, criando um cenário pitoresco. Sim, é uma visão belíssima e impressionante. Ao longo dessa praia desértica aparentemente interminável, você vai encontrar um trecho de mais de 480 quilômetros, conhecido como a Costa dos Esqueletos. Como você pode imaginar, esse lugar não é para os fracos. Seu nome vem das muitas carcaças de baleias que foram espalhadas pelas suas margens pelas mãos da indústria baleeira. Mas esses não são os únicos restos mortais que surgiram na Costa dos Esqueletos. Ao longo dos séculos, quase 1000 naufrágios se espalharam pela costa arenosa. Mas então, como é que esse lugar se tornou um cemitério de navios? Bem, nessa área, a ressurgência da corrente fria do Oceano Atlântico colide com o ar quente do deserto do Namibe. Como resultado, isso cria uma densa neblina que envolve a área ao redor da Costa dos Esqueletos. Essa neblina cria condições perigosas de navegação, com muitos dos navios encalhando acidentalmente. Não parece o tipo de praia que você ia querer fazer um piquenique. E por falar em comida, esse trecho de deserto costeiro também abriga um predador temível, o leão africano. Sim, por mais louco que pareça, o Namíbia é o único lugar do mundo onde você vai encontrar leões adaptados a praias desertas. Esses carnívoros são conhecidos por se alimentar de espécies marinhas como focas, baleias encalhadas e corvos marinhos. Sim, definitivamente não é um lugar para você fazer o seu piquenique, ou os leões te transformam no piquenique deles. Praia borbulhante. Se a Costa dos Esqueletos te deixou arrepiado, que tal esquentar um pouco as coisas? E onde melhor para fazer isso do que na chamada Hot Water Beach, ou em português, Praia de Águas Quentes. Como o nome sugere, a água dessa praia localizada no norte da Nova Zelândia pode ser bem calorosa. Curiosamente, não é a água do mar que esquenta. Não, o fluido quente é encontrado na verdade debaixo da praia. Quando a maré tá baixa, é possível cavar na areia, permitindo que a água quente abaixo da superfície escape, formando uma jacuzzi à beira-mar. A fonte do calor é uma antiga atividade vulcânica que deixou uma placa de rocha quente no subsolo. Graças às fissuras subterrâneas, isso aquece os reservatórios de água ao redor, que borbulham até a superfície a uma temperatura de mais de 60 graus. Cerca de 700 mil pessoas vão a Hot Water Beach todos os anos para experimentar essa sauna de sílica. Esse sim é um bom lugar para você passar o dia. Escultura de areia. À primeira vista, a Praia Brava, localizada no extremo sul do Uruguai, parece uma praia de areia qualquer. Isso é, até você chegar a essa visão intrigante. De longe, parecem 5 castelos de areia altíssimos, mas um olhar mais atento revela 5 dedos gigantes saindo da areia. A julgar pelo quão pequenos eles fazem esse cara parecer, esses dedos devem ter mais de 3 metros de altura. Mas antes que a sua mente se desvie pensando em algum gigante espreitando sobre a superfície, essa mão enorme é na verdade obra do artista chileno Mário Irarrázaval. Mas então, por que exatamente ele decidiu criar esse troço numa praia linda? Bem, Mário na verdade pretendia fazer uma escultura de uma mão se afogando, tipo um aviso pros banhistas. Beleza, meio que dá pra entender, mas qual é o problema de botar uma placa? Enfim, qualquer praia que ostente uma mão enorme saindo da areia com certeza entra nessa lista aqui. Praia de vidro. Normalmente, a praia é o lugar perfeito para relaxar e se sentir em harmonia com a natureza, mas aparentemente nem todo mundo compartilha desse sentimento, como por exemplo os moradores de Fort Bragg na Califórnia. No início do século XX, as pessoas aqui usavam a chamada Praia de Vidro em Fort Bragg como depósito de lixo. De 1906 a 1967, 3 lixões ao longo da costa acumularam todo tipo de lixo, desde vidro, latas, garrafas e até peças de veículos. O local ficou tão saturado que os resíduos
resíduos tiveram que ser queimados. Já deu pra ver que essa gente não tinha a menor preocupação com a praia. Felizmente, no final dos anos 60, grande parte do lixo foi removido, mas ainda havia muito espalhado pela praia de Fort Bragg. Incrivelmente, essa monstruosidade se transformou em algo espantoso nas décadas seguintes. Hoje, a Praia de Vidro, como o nome sugere, abriga belos vidros marinhos espalhados ao longo da costa. Com o tempo, as ondas foram quebrando os resíduos que sobraram, partindo o vidro jogado ali em pedaços pequenos, lisos e coloridos, que não ficariam deslocados em uma joalheria de luxo. Hoje em dia, a Praia de Vidro é visitada por dezenas de milhares de turistas todos os anos, todos querendo colocar as mãos naquele brilhante vidro marinho. Essa praia é um grande exemplo daquela frase: o lixo de um homem é o tesouro de outro. Praia das Conchas. À primeira vista, isso aqui parece uma orla qualquer feita de pequenas pedras, mas um olhar mais atento revela que nem tudo é o que parece. Essa praia, encontrada em Shark Bay, na Austrália Ocidental, não é feita de areia ou pedra, mas de trilhões de pequenas conchas. Na verdade, essa praia de mais de 60 quilômetros está repleta de conchas, e acredita-se que elas cheguem a 9 metros abaixo da superfície. E o que é ainda mais incrível é que todas elas pertencem à mesma espécie, o berbigão hamelin. Mas então, o que torna Shark Bay um lugar tão popular para esses moluscos? Bem, as águas aqui têm uma concentração de sal incrivelmente alta, sendo 2 vezes mais salgadas que o resto do oceano. Isso se deve às águas rasas de Shark Bay, bem como ao fato de suas águas serem protegidas do oceano aberto por um longo banco de areia, que limita o fluxo d'água. E acontece que os berbigões hamelin conseguem prosperar nessas condições salgadas, enquanto os seus predadores não. Então esse lugar tem sido um paraíso para os berbigões por milhares de anos, permitindo que os moluscos vivam, se reproduzam e morram, com suas conchas sendo levadas para a costa repetidas vezes, criando essa praia única. Costa Estrelada. Assim como a Praia das Conchas, as praias da província de Okinawa, na costa sul do Japão, parecem bem comuns. Mas, como você já sabe, a gente não tá aqui para falar de praias comuns. Então, qual é o segredo dessa? Bom, para descobrir, a gente tem que dar uma olhada mais de perto nessa areia. Como você pode ver, sob o microscópio, essa areia é na verdade composta de partículas em formato de estrela. Ao contrário da maioria dos lugares, a areia das praias da ilha de Okinawa não é composta de rochas e minerais, mas sim de restos de organismos mortos. O que você tá vendo é na verdade o exoesqueleto de um pequeno organismo chamado Baculogipsina spherulata. Facinho de falar. Essas criaturas constroem conchas complexas a partir de carbonato de cálcio que coletam enquanto flutuam no mar. Então, quando morrem, as suas conchas permanecem no mar até que a maré finalmente traga essa poeira estelar para a costa. Tá aí, gostei. 5 estrelas para essa praia. Areia Sombria. Quando você pensa em praias havaianas, provavelmente evoca imagens de palmeiras idílicas e ondas que quebram na Costa Dourada. Mas há uma praia aqui que não se encaixa nesse estereótipo. Localizada na costa sudeste de Kau, no Havaí, você vai encontrar a praia de areia preta de Punalu'u. Então, como o nome sugere, essa é uma praia que tem areia preta, né? Mas o que acontece aqui? Bom, a areia de Punalu'u é feita de basalto. Ela se formou há milhares de anos, quando um fluxo de lava de um dos muitos vulcões do Havaí fluiu para o oceano. O rápido resfriamento da lava formou basalto, que se quebrou em pequenos fragmentos, criando essa praia drasticamente escura. Mas a areia preta não é a única característica única que Punalu'u tem. Ela também se tornou uma espécie de lar para as tartarugas marinhas verdes e tartarugas de pente ameaçadas de extinção. Como as tartarugas são répteis, elas não conseguem manter uma temperatura corporal constante. Em vez disso, seus corpos são influenciados pela temperatura do ambiente. Então a areia preta oferece o lugar perfeito para esses répteis raros se aquecerem. Uma praia única com habitantes únicos. Brilho intenso. A praia de Braidar Merkur Sandur é coberta de areia preta, formada por lava vulcânica que atinge o oceano antes de esfriar e se quebrar em pequenos pedaços de basalto. Mas essa não é a única característica fabulosamente bizarra dessa praia. Esse lugar é conhecido como a Praia dos Diamantes. Mas antes de comprar uma passagem para a Islândia para tentar fazer uma fortuna, esteja avisado de que esses não são o tipo de diamante que você encontraria numa aliança de casamento. Não, na verdade, são icebergs. À medida que as temperaturas aumentam, os icebergs se desprendem da geleira Breiðamerkurjökull antes de chegarem à costa. Uma vez em terra, as grandes pedras são naturalmente polidas e esculpidas pelo vento, dando a cada diamante de gelo um formato distinto. Para tornar as coisas ainda mais impressionantes, a areia preta da praia contrasta fortemente com os brilhantes diamantes azuis branquiçados, fazendo com que esses pedaços de gelo pareçam especialmente elegantes. É claro que nenhuma praia perto de uma geleira é um lugar para banhos de sol e natação. A temperatura aqui raramente ultrapassa 10 graus, mas mesmo assim
assim esses diamantes deslumbrantes valem as condições frias por si só. Costa Gramada. Como já vimos, o Havaí é o lugar ideal para qualquer fã de praia, principalmente considerando que a menos de 32 km de Punalu existe outra praia curiosamente colorida. Papacolia também é conhecida como a Praia de Areia Verde. E quer saber como é que eles inventaram esse nome? Embora não seja exatamente um verde esmeralda brilhante, essa praia tem um tom verde característico. Mas como é que isso aconteceu? Bem, cerca de 50 mil anos atrás, o vulcão Mauna Loa entrou em erupção, formando um enorme cone de cinzas que circulou para criar uma pequena baía no sul da ilha. A erupção trouxe toneladas de minerais à superfície, incluindo um mineral de cor verde conhecido como olivina. Grande parte do cone de cinzas já foi erodido, embora os densos pedaços de olivina tenham sobrevivido às marés violentas, dando origem a essa linha costeira parecida com Gramado. Além de ter uma aparência estranha, a olivina é na verdade um mineral extremamente útil. Quando sofre intemperismo devido à exposição à água e ao ar, ele reage com o dióxido de carbono nocivo, removendo-o efetivamente da atmosfera, ajudando a atenuar as mudanças climáticas. Por esse motivo, a olivina agora está sendo pulverizada artificialmente nas praias. Então, quem sabe, talvez em breve a gente se acostume com a vista do litoral esmeralda exclusivo de Papacolia. Chuva Roxa. A próxima parada na nossa excursão arco-íris pelos litorais ao redor do mundo é Pfeiffer Beach. Esse lugar, localizado na costa da Califórnia, é famoso por ter essa areia roxa incrível. Apesar de parecer aquelas areias cinéticas de criança, essa coisa é completamente natural. A cor vem dos penhascos. Acima da praia há um penhasco formado por rochas de granada de manganês. Após períodos de chuva, a água lava o roxo das rochas antes de deslizar para a areia, criando esse cenário deslumbrante. Mas se você visitar Pfeiffer Beach, não fique só olhando para a linda areia roxa. Esse lugar também é o lar de Keyhole Arch, ou Arco da Fechadura. E eu sei o que você provavelmente está pensando. É uma grande rocha com buraco. E embora isso aconteça na maior parte do ano, as coisas mudam nos meses de inverno. De novembro a janeiro, fotógrafos se aglomeram nessa praia para tirar fotos do pôr do sol através do arco. Seja o idílico Arco da Fechadura ou a sua areia roxa, Pfeiffer Beach merece ser lembrada como uma das praias mais icônicas do mundo. Carnificina Carmesim. Falando em orlas chamativas, isso nos leva à Ilha Christmas. E não, antes que você pergunte, não é aqui que o Papai Noel mora. Embora o mundo esteja cheio de praias hipnotizantes de cor rosa, eu não acho que esse tom infernal seja tão acolhedor. Mas essas praias nem sempre são dessa cor carmesim. Esse tom vermelho não é areia, conchas ou pedras. É um animal, quer dizer, milhões para ser mais preciso. E o que é mais bizarro é que não são fósseis nem exoesqueletos, muito menos criaturas mortas. São animais vivos. E tudo isso é culpa dos caranguejos vermelhos da Ilha Christmas. Todos os anos, entre outubro e novembro, milhões de caranguejos vermelhos espalhados pela ilha deixam a sua floresta natal antes de migrarem para as praias para acasalar e desovar. Cada caranguejo fêmea produz a impressionante quantidade de 100 mil ovos, que ela armazena com segurança em uma bolsa incubadora. Cerca de 2 semanas depois, os caranguejos carregados de ovos deixam as suas tocas e seguem para a costa. Quando a maré alta começa, as mães caranguejos vão para o mar e liberam seus ovos, retornando depois para a floresta. Então, cerca de 4 semanas depois, os caranguejos jovens retornam à costa para fazer a sua própria jornada floresta dentro, deixando essa cena radicalmente vermelha na praia. Não sei se eu fico maravilhado ou horrorizado com essa praia de caranguejos bebês. Quer dizer, pensando bem, eu fico horrorizado. Só consigo ficar horrorizado. Praias bioluminescentes. Embora as praias da Ilha Christmas sejam suficientes para causar arrepios na espinha, o mesmo não pode ser dito dessa vista. Parece mágica, né? Essa é a Torrey Pines na costa de San Diego, que se tornou famosa pelas suas ondas azuis elétricas. Mas essa visão não é mágica. Na verdade, isso se deve ao trabalho do microplâncton, especificamente a espécie Lingulodinium polyedra, que usa bioluminescência para evitar predadores. Quando a alga é perturbada, ela reage com oxigênio e produz um flash azul brilhante. Essa explosão repentina de luz
luz pode assustar qualquer predador e atrair animais maiores para comê-los. Caramba, a natureza é muito inteligente. Então, embora essas luzes brilhantes sejam uma má notícia para qualquer comedor de plâncton, é uma ótima notícia para nós humanos, que podemos nos maravilhar com a sua beleza. Mas San Diego não é o único lugar que abriga esses maravilhosos microplânctons. As praias das Maldivas, no meio do Oceano Pacífico, são sem dúvida conhecidas por uma exibição ainda mais hipnotizante desses pequenos seres. Parece um sonho, né? Falando em praias azuis brilhantes, isso nos leva à Baía de Toyama, no Japão. Durante a maior parte do ano, a praia fica linda aqui, mas apesar de toda sua beleza, não parece tão único, né? Porém, entre março e junho de cada ano, essa baía se transforma em um espetáculo cintilante. Ao contrário de Torrey Pines ou das Maldivas, isso não é resultado de algas. Em vez disso, as ondas azuis brilhantes da Baía de Toyama são resultado de lulas vagalumes. Durante o dia, elas vivem na escuridão das profundezas a mais de 300 metros, mas nas noites de março a junho, elas sobem à superfície em busca de possíveis parceiros. Seu brilho é resultado de um fenômeno evolutivo conhecido como contra-iluminação. Acredita-se que essa radiância atrai potenciais parceiros. Acontece que ela também atrai muitos humanos, como pessoas indo em massa para a praia na Baía de Toyama para se maravilhar com o brilho azul dessa lula. Costa das Catedrais. Seja Notre Dame, St. Paul ou St. Patrick, cidades ao redor do mundo estão cheias de catedrais deslumbrantes, mas há uma catedral por aí que é encontrada em um local um pouco mais obscuro. Sim, isso mesmo, na praia. A Praia das Catedrais é uma visão de cair o queixo encontrada na costa noroeste da Espanha. Esse lugar recebe o seu nome dos seus arcos naturais de 27 metros de altura, que lembram os pilares de catedrais. E se isso não fosse sagrado o suficiente, dizem que durante a maré baixa, em dias de vento, você pode ouvir o vento assobiando através das rochas, semelhante à música de órgão tocada na igreja. Então, como é que essa praia abençoada surgiu? Bem, ao longo de milhões de anos, a erosão natural dos ventos fortes, assim como das ondas quebrando, esculpiram a pedra mais macia no centro, deixando para trás esses arcos enormes. Durante a maré baixa, você pode até caminhar por essa catedral costeira, mas se mantenha rezando, porque a maré pode subir assustadoramente rápido, levando qualquer um para o mar. E eu que achava que catedrais eram lugares de paz. Praia Dinossauro. Quando você pensa em uma praia, que animais normalmente vêm à mente? Caranguejos? Focas? Talvez tartarugas? Bem, uma praia na Ilha Penida, na Indonésia, é o lar de um animal muito mais ameaçador. A praia Kelingking, como é chamada, é conhecida pelo seu T-Rex. Tá, deixa eu explicar. Não, essa costa não é o lar de um dinossauro de verdade, nem mesmo o lar de um fóssil. Na verdade, é o seu litoral que dá a essa praia a sua reputação de réptil. Com o tempo, os penhascos de calcário foram erodidos pelas ondas que avançavam, de alguma maneira formando esse contorno perfeito de um T-Rex. Como resultado, Kelingking se tornou uma espécie de hotspot, ganhando o título de a praia mais instagramável do mundo por metro quadrado. Sim, eu tô falando sério. Em 2021, um total de 338.193 fotos do Instagram foram tiradas aqui. E considerando que a sua costa tem aproximadamente 79 metros de comprimento, isso dá 4.280 fotos por metro. Cara, é um lugar muito popular mesmo. Mas embora seja um ponto turístico, as ondas na praia de Kelingking não são muito amigáveis. Mesmo assim, a pequena peculiaridade de Kelingking a transformou em uma atração turística estrondosa. E isso resume algumas das praias mais únicas do mundo. Qual ponto da costa mais chamou sua atenção? Me conta nos comentários aí embaixo e obrigado por assistir.